o caso clínico de AIDS mãe e filho, eu vou começar. Esse é um caso clínico que eu posso até mandar para vocês depois, só para vocês estudarem para a prova mesmo. Posso até anexar na plataforma como um conteúdo. Mas é um caso clínico que fala de uma transmissão congênita, em que a mãe transmite para o filho. E aí, no início do caso clínico, ele fala, em geral, sobre a resposta imune adaptativa ou adquirida, como que o vírus provoca a infecção ali, né? Aí fala que o vírus infecta os linfócitos TCD4, algo que nós já discutimos. Aí fala do caso clínico e depois fala da AIDS. Lembrando, tem uma diferença entre ser portador do vírus HIV e ter AIDS. AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. A AIDS é uma sigla, em português a sigla é SIDA, mas a gente fala AIDS, que é a sigla que ficou conhecida mundialmente. Então, SIDA é síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, AIDS é a própria imunodeficiência. Ser portador do vírus HIV, não necessariamente o paciente vai ter a imunodeficiência. O paciente ele pode ficar por muitos anos num estágio de latência, e nesse estágio de latência não ocorre o aumento da carga viral. Então, se não aumenta a carga viral, não tem a diminuição dos linfócitos T. Então, como os linfócitos T ficam nos níveis normais, o paciente não tem a imunodeficiência. Mas ele tem o vírus. Então, é o que a gente fala, ele é portador do vírus. Pode transmitir? Sim, poder transmitir ele pode, né? Mas a AIDS é outra coisa. A AIDS é a imunodeficiência provocada pelo vírus. E aí aqui é quando fala do ELISA, que é o que a gente vai falar na aula de hoje. Aqui. Vocês estão vendo eu mexendo na tela, não estão ou não? Sim? Beleza. Vamos lá para o caso clínico, olha só. É um caso clínico da família Pinkerton, uma tragédia derivada do sangue contaminado. Olha só. Benjamin Pinkerton, ele era um capitão da Marinha nos Estados Unidos, composto no Japão. Aí ele foi e casou com uma japonesa. O que aconteceu? A mulher dele chama Chieko. A Chieko deu à luz a uma menina saudável. Fiquem atentos ao ano. Em 1987, ela deu à luz a uma menina saudável. 2 anos depois, eles tiveram um menino, o Franklin, ou seja, em 89, o Franklin nasceu. O que aconteceu com o Franklin? O Franklin nasceu aparentemente normal, super saudável. Com alguns meses após o nascimento, o Franklin começou a ter as vacinas, ser imunizado, né? Começou a ter as vacinas. E o que aconteceu com ele? Ele não teve reações às inoculações de vacina. Ou seja, ele não teve uma resposta a essa vacina. Aí, eles já ficaram de olho no Franklin. Com 6 meses, o Franklin ficou doente e perdeu peso. Começou a emagrecer. Ele teve uma diarreia severa, persistente, e teve febre. Depois, ele apresentou candidíase oral. Candidíase oral persistente é característico de imunodeficiência. Além disso, ele teve infecções de ouvido médio, otite média 2 vezes, em uma sucessão rápida. Ou seja, em pouco tempo, ele teve otite média 2 vezes. E aí, gente, não sei se vocês se lembram, no final do semestre da imunologia básica, a gente fala sobre imunodeficiência congênita e adquirida. E aí tem alguns sinais que os médicos observam no paciente que levam eles a suspeitarem de imunodeficiência. Quais são os sinais de imunodeficiência? Exatamente o que o Franklin apresentou. Não é normal ter otite recorrente, como o Franklin teve. Então, em um curto espaço de tempo, o Franklin teve otite 2 vezes. Outra coisa que é sinal de imunodeficiência é a candidíase oral persistente. O que é uma candidíase oral persistente? O paciente não melhora. Vive com as lesões ali na mucosa.
Outro sinal de imunodeficiência é uma diarreia severa persistente. Além disso, o Franklin não apresentou, mas assim, são sinais de imunodeficiência também, bacteremia, infecções graves bacterianas, sepsis, também são sinais aí, levam os médicos a terem uma suspeita de imunodeficiência. Mas o Franklin, o menininho, ele já deu ali alguns sinais de imunodeficiência. E o que os médicos fizeram, né? O Franklin foi visto várias vezes no hospital naval e os médicos trataram ele com antibiótico, mas parecia que o Franklin não melhorava. Aí o Franklin foi só piorando. Ele desenvolveu uma dificuldade para respirar, o sapinho estava cada vez mais evidente, ele teve assadura, e aí foi só piorando. Pneumonia, outro sinal de imunodeficiência. Até que ele foi internado. Quando ele foi internado, eles fizeram a contagem de leucócitos. A contagem de leucócitos estava normal. Fizeram a contagem diferencial, tudo normal. Fizeram dosagem de anticorpo, tudo normal. Só que eles mesmo assim, estavam assim, esse menino tem alguma coisa. Aí eles começaram a fazer dosagens específicas. Eles começaram a fazer a dosagem específica dos linfócitos. Quando eles dosaram os linfócitos TCD8, o linfócito TCD8 também estava normal. Mas quando eles dosaram linfócitos TCD4, linfócito TCD4 estava muito baixo. Olha aqui, gente, tinha 85 células por microlitro de sangue. Então, isso é muito pouco. Lembra lá quando a gente falou daquele gráfico? Pacientes com menos de 200 células já é um sinal clássico de imunodeficiência. Então, ele estava com 85, ou seja, os níveis de linfócito TCD4 dele estavam baixíssimos. Então, aqui, nesse exame, confirmou a imunodeficiência. Aí, ele não teve reação de hipersensibilidade tardia, ele não teve reações à vacina, então isso também é sinal de imunodeficiência. Aí, foi quando eles começaram a investigar o que poderia estar levando a essa imunodeficiência. E a imunodeficiência, gente, ela pode ser congênita ou adquirida. E aí, eles partiram para fazer um teste de HIV nessa criança, no Franklin. Então, eles fizeram o método de ELISA, que é esse método aqui, que eu vou detalhar para vocês como que é feito. E quando eles fizeram o ELISA, detectou anticorpos contra o HIV. E aí, quando faz um ELISA e detecta anticorpos contra o vírus HIV, a gente já libera o resultado para esse paciente? Não. Foi o que nós discutimos na nossa última aula teórica. Primeira coleta, primeira amostra, se dá positivo, eu preciso colher uma nova amostra e repetir com uma outra técnica. E aí é quando a gente recorre ao método específico, que é a técnica do Western blot, que foi... aqui não tem a imagenzinha do Western blot. Eles colocam aqui, mas nesse arquivo que eu tenho, não tem o Western blot. Mas eles fizeram o Western blot do Franklin e confirmou realmente o diagnóstico de HIV. Como o Franklin foi diagnosticado com HIV, eles fizeram os exames também nos pais, porque o Franklin estava com 7 meses de vida aí nesse momento. Quando eles fizeram exames nos pais, a mãe, né, e o pai, e aí fizeram na irmã também, pelos mesmos métodos. E o que eles encontraram? A mãe e o pai tinham anticorpos, ou seja, a mãe e o pai testaram positivo para HIV, então a mãe e o pai são portadores do vírus HIV, e a irmã não. Então, diante disso, o que a gente pode observar? Eles tiveram a primeira filha, que foi
e que a menininha nasceu saudável, que foi a que testou negativo. Ou seja, a infecção nos pais aconteceu, né? A contaminação nos pais aconteceu depois que a menininha nasceu. Então, depois que a menininha nasceu, que provavelmente os pais entraram em contato com o vírus HIV. E aí, no pré-natal da Chico, não fizeram os exames e não descobriram que ela era portadora do vírus. Como não descobriram, ela não foi tratada, e aí, infelizmente, ela acabou transmitindo o vírus para o Franklin, e o Franklin nasceu com o vírus HIV. E aí, olha o que aconteceu, gente. Aí vem a tragédia que vocês vão chorar. O capitão, o pai, gozava de boa saúde. Então, o pai estava super bem. A tal da Chieko, a mãe, estava se sentindo cansada, esgotada. Ela reclamava de febrículas. Ela estava com nódulos linfáticos, ou seja, o linfonodo estava inchado no pescoço, estava com as famosas ínguas. Mas a Chieko nem preocupou, porque o que ela pensou? Estou com um recém-nascido em casa. Tem uma outra filha também que é pequenininha, né? E isso é por causa de estresse. O Franklin doente. Então, estou sentindo isso por causa de estresse. Então, ela nem preocupou. E aí, olha o que aconteceu. Quando a Chieko engravidou da primeira filha não, ela, antes do Franklin nascer, ela teve uma segunda gestação, só que ela teve um aborto. Tá aqui, ó. Aqui. Perto do final da gravidez, antes do Franklin, o feto morreu e a Chieko, né? E eles tiveram que remover o feto por cesárea. Fizeram uma cesariana na Chieko, antes dela engravidar do Franklin. Nesse momento, ela perdeu muito sangue. E como ela perdeu muito sangue, olha o que aconteceu, gente. Ela teve que receber 2 unidades de sangue. Então, entre a primeira filha e o Franklin, a Chieko fez uma transfusão. Ela recebeu 2 unidades de sangue. Então, possivelmente foi aí que aconteceu o problema, viu? Aí fizeram, né? Fizeram o Franklin, papapá, um monte de coisa. E no final, gente, o Franklin acabou morrendo. O Franklin não resistiu e morreu. E a Chieko, a coitadinha da Chieko, da mãe, ela já estava com alguns sinais de imunodeficiência, né? Porque ela estava cansada, com febre, linfonodo. Aí ela começou a ser tratada com um antirretroviral, com azidovudina, mas mesmo assim, mesmo a Chieko sendo tratada, os linfócitos TCD4 diminuíram muito. Ela continuou o tratamento com outros medicamentos, mas mesmo assim não adiantou. E a Chieko também morreu. Olha que tragédia, né? A mãe morreu, o Franklin morreu, o pai continuou assintomático, mas portador do vírus HIV. E aí o pai ficou com a menininha, que foi a que sobreviveu. Beleza. Algumas perguntas. Antes de falar de algumas perguntinhas, teve algumas coisas aqui que o Franklin sentiu. Cadê? Aqui, ó, alguns pontos importantes que a gente. Olha o que o Franklin sentiu aqui antes de morrer. O Franklin não atingiu os marcos de desenvolvimento, ou seja, ele não cresceu, ele não engordou. O Franklin, ele não engatinhou aos 10 meses, era normal. O Franklin não se equilibrava sentado. Além disso, além disso, o Franklin teve uma tosse severa e estava cuspindo sangue. Tudo isso ali no Franklin, certo? Aí vamos lá para as minhas perguntinhas. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Vamos lá para as minhas perguntinhas. Primeira perguntinha que eu tenho para vocês. Quais foram os achados laboratoriais que direcionaram os médicos para pedir o exame para HIV? E aí? Quem pode me responder? Candidíase oral permanente, recorrente, né?
Mas aí, a minha pergunta é assim, ele teve o... Vixe Maria, só cachaça ali no fundo. É, o, o, ele estava com sinal de imunodeficiência. Só que a imunodeficiência, ela pode ser congênita ou adquirida. Então, assim, que o Franklin estava com imunodeficiência ficou bem claro. Mas o que levaram os médicos a suspeitar que era, de acordo com todos os exames que eles fizeram lá no paciente? Eles fizeram um monte de exame no Franklin, lembra lá? Dosagem de leucócitos, dosagem de imunoglobulina, dosagem de linfócito TCD8, dosagem de linfócito TCD4. De todos esses exames que eles fizeram lá no Franklin, eles fizeram esses exames porque estavam suspeitos de imunodeficiência. Mas quais foram os exames que eles fizeram que direcionaram eles ao diagnóstico de HIV, a pedir um exame de HIV? Mas não, ó, não é imunodeficiência congênita, não. Tá mais para imunodeficiência adquirida e tá mais parecido com HIV isso aqui. Vamos fazer o teste só para a gente ter certeza. Desses exames que eles fizeram no Franklin, qual que foi exatamente o que vocês falaram aí, né? O que levou eles o que direcionou eles ao diagnóstico de HIV, a pedir o exame específico, foi justamente a contagem de linfócitos TCD4. Por quê? Porque quando o paciente tem imunodeficiência, é normal ter uma diminuição de anticorpos. Então, o Franklin estava com os níveis de anticorpos normais. As dosagens foram normais. Então, ele estava com quantidade normal de leucócitos em geral. Então, a medula óssea estava produzindo as células de defesa, os linfócitos B estavam produzindo os anticorpos. O problema mesmo do Franklin era o linfócito TCD4. Então, como o problema do Franklin era o linfócito TCD4, ele fala assim, ó, de imunodeficiência que diminui o linfócito TCD4 é o vírus HIV, porque o vírus HIV, ele infecta o CD4. Eles não fizeram a carga viral no Franklin, Daniel, fizeram só o CD4. Aí o CD4 estava 84. 84 é muito baixo. Certo? Aí vocês estão aí falando das coisas do... Vamos lá. Alguma coisa do banco de sangue, né? Então, se os linfócitos TCD4 estavam no nível tão baixo assim, é porque estava tendo a imunodeficiência devido ao vírus. Então, esse foi um dos motivos que direcionaram aí. Beleza. Outra perguntinha que eu tenho para vocês. Os pais, a gente viu uma diferença entre a doença no pai, na mãe e no Franklin. Primeira coisa, o primeiro a ser diagnosticado foi o Franklin, apesar de que os pais foram infectados primeiro. Foram a mãe que transmitiu para o bebê, certo? Por que vocês acham que o Franklin morreu primeiro que a mãe, se ele entrou em contato com o vírus depois? E aí? Por que o bebezinho morreu primeiro? Por ser recém-nascido e não conseguiu Exatamente. os, como é que fala? IgG, né? Não conseguiu. Tem uma diferença da resposta imunológica de um adulto e de uma criança. O sistema imune de uma criança, ele ainda é imaturo, comparado com a resposta imunológica de um adulto, entendeu? Então, recém-nascido, ele tende a ter sintomas mais graves da doença justamente por causa disso, porque a resposta imunológica dele ainda está em formação. Então, ele ainda não tem células de memória, ele está começando a tomar as vacinas, ele está começando a ter contato com os micro-organismos do meio ambiente. Então, a resposta imunológica de um recém-nascido, a gente chama de resposta imunológica imatura. E de um adulto, não. Por isso que a doença em um adulto, ela demora mais para se manifestar. E por que vocês acham que teve uma diferença entre o pai e a mãe? A mãe morreu e o pai ainda não, o pai ainda continuava sintomático. Que o pai não recebeu as bolsas de sangue? O ponto que a Aruzi falou é um ponto importante. Aruzi, a mãe,
transmite para o bebê os anticorpos protetores. Sim, via transplacentária. Então, a mãe, o único anticorpo que atravessa a placenta é o anticorpo do tipo IgG. Então, a mãe realmente transmite esses anticorpos protetores para o bebê. Só que esses anticorpos, eles começam a ter um decaimento. No decorrer, à medida que a criança vai crescendo, os anticorpos vão tendo um decaimento. Então, geralmente, com no máximo 6 meses de vida, é um período em que a criança já não tem mais anticorpos maternos. Tanto que vocês observam, lá do caso clínico, quando eu relatei o caso clínico, o bebezinho, ele começou a ter sintoma depois, se não me engano, do 4º mês de vida. Nos primeiros meses, ele não tinha sintoma. Possivelmente por causa disso, porque a mãe transmitiu para o bebê esses anticorpos protetores. Mas à medida que a criança vai se desenvolvendo, os anticorpos vão tendo um decaimento e vão sendo eliminados, e aí o bebê precisa produzir os próprios anticorpos, certo? Aí, voltando à minha pergunta, por que vocês acham que a mãe morreu primeiro que o pai? O pai ainda, naquele momento, ele ainda estava sintomático. Não foi por causa da transfusão, não, viu? Um dos motivos pode ser a questão da saúde. O caso clínico deixou muito claro que o pai gozava de boa saúde. O pai era pelos relatos do caso clínico, era uma pessoa forte, disposta, que trabalhava, provavelmente se alimentava bem. O tempo inteiro eles falam que o pai é uma pessoa muito saudável. E a Chieko já teve o problema, porque a Chieko, ela teve um aborto, a Chieko já teve, logo que o filho nasceu, vieram os outros problemas, então a Chieko estava passando por um estresse, por esse problema familiar, então isso, provavelmente, todo esse estresse aí, ainda por cima perdeu o filho, tudo isso são situações em que afetam a resposta imunológica do hospedeiro. Estresse afeta essa resposta imunológica. Então, uma pessoa que começa a ter esse comprometimento da resposta imunológica faz com que o vírus se replique, multiplique, infecte novas células, e nessa infecção é quando os linfócitos TCD4 da Chieko reduziram, e aí foi quando ela acabou morrendo. Não entendi sua pergunta, Aruzi. Eu estava lendo alguma coisa sobre isso, que eu sabia que a senhora ia dar essa aula hoje, e eu vi uma curva que eles falam sobre essa janela sorológica, porque detecta antígeno HIV. Isso, ou se detecta anticorpo para o HIV. Não entendi muito bem. É assim, ó, a janela imunológica, essa janela imunológica, gente, ela existe para todas as doenças. A gente fala muito sobre HIV, mas a janela imunológica existe para todas. O que é a famosa janela imunológica? Janela imunológica é um período em que o paciente foi infectado, mas eu ainda não detecto anticorpos nesse paciente. Isso a gente chama de janela imunológica. É um período em que o paciente foi infectado, mas ele ainda não produziu anticorpos. Entendeu? Então, por exemplo, o vírus HIV, a gente observa que a janela imunológica pode variar de 4 semanas a 6 semanas. Ou seja, se nessas 4 semanas eu faço um exame para pesquisar anticorpos, eu vou detectar? Não, eu não vou detectar. Por quê? Porque o paciente ainda está na janela imunológica, ou seja, ele ainda não produziu anticorpos ao ponto da gente conseguir detectar nos exames laboratoriais de pesquisa de anticorpo, entendeu? Então, janela imunológica é um período em que o paciente teve contato com a doença e não produziu anticorpo. Aí, acontece o que a gente chama de soroconversão, que vocês também, quem leu aí alguma coisa sobre HIV, a gente também fala, o que é a famosa soroconversão? Soroconversão é quando o paciente começa a produzir anticorpos. Entendeu? Ele não tinha, teve a soroconversão, a partir de agora ele tem anticorpos e eu consigo detectar os anticorpos nos exames laboratoriais. Então, a gente só consegue detectar anticorpo após o período de janela imunológica. Quando acontece a soroconversão. Sim. Nas outras doenças, a gente tem as células que são envolvidas, que são apresentadoras de antígeno. Uhum.
E aí tem todo esse mecanismo de apresentar, de produzir anticorpos e tal, aquele tudo que envolve essas cartas de inflamação, aquela sequência toda. Uhum. No HIV é diferente? Tem Não. essa apresentação? Todo o processo infeccioso é exatamente a mesma coisa. Não muda, não muda. Por quê? Quando o agente infeccioso penetra, atinge as nossas células, atinge nossos tecidos, tem que ter uma porta de entrada, primeiro. Né? Cada agente infeccioso tem uma porta de entrada específica. Por exemplo, o coronavírus, Covid-19, porta de entrada é o trato respiratório. O HIV é por via sexual, contato com sangue. Né? Então, o vírus, ele tem que penetrar diretamente na corrente sanguínea do hospedeiro. Enfim, o agente infeccioso penetrou. Cada um tem uma porta de entrada diferente. Quando ele consegue penetrar, ele precisa infectar as nossas células para provocar a infecção. Nesse momento, é quando tem o início da nossa resposta imune contra ele. Inicialmente, é a resposta imune adquirida. Nesse processo de resposta imune adquirida, quando a gente fala de vírus, por exemplo, vírus HIV, Covid-19, rubéola, citomegalovírus, todos os vírus. O vírus, ele é citoplasmático, ele é intracelular. Então, começa a ter mecanismos intracelulares para tentar eliminar esse vírus. Então, começa, por exemplo, a ter ativação de célula NK para tentar matar. Começa a ter a secreção de uma citocina e da resposta imunidade, que é o interferon tipo 1, que impede que esse vírus replique. E aí, essa célula infectada, como o vírus está no citoplasma, dentro dessa célula, o retículo endoplasmático da célula começa a produzir as moléculas de MHC. Toda célula nossa, nucleada, consegue produzir MHC de classe 1. Então, como o vírus está no citoplasma, os mecanismos intracelulares direcionam para a produção de MHC de classe 1. Lembra lá da imunologia básica? Ele é processado por uma organela citoplasmática, o proteossoma, e aí esse proteossoma fragmenta esse vírus, liberando os peptídeos virais. E aí, nesse momento, o retículo endoplasmático produz esse MHC de classe 1, que encaixa. Quando o MHC de classe 1 está encaixado com o peptídeo viral, depois disso é que tem a expressão desse vírus na membrana. Quando ele expressa o vírus na membrana dessa célula, é quando a resposta imune adquirida, os linfócitos T começam a identificar esse vírus. Entendeu? Então, esse é o processo que demora. Esse processo, gente, ele não é imediato. Esse processo, ele demora dias, ele demora semanas. Aí, depois disso, que tem a apresentação de antígeno. Aí, a partir desse... Aí, na hora que apresenta o antígeno, os linfócitos T identificam. Quando o linfócito T identifica, é quando ele vai aprender pela primeira vez o que ele tem que fazer para tentar eliminar esse vírus. Por exemplo, o vírus HIV. Entendeu? Quando o linfócito T aprende, ele secreta citocina para tentar matar. Aí é quando esse MHC de classe 1 vai ser identificado, por exemplo, por linfócito TCD8. O linfócito TCD8 tentar eliminar esse vírus. Mas também tem a produção de anticorpos neutralizantes. Então, os linfócitos auxiliares, eles também podem identificar esse antígeno para tentar produzir esses anticorpos neutralizantes. Apesar de que o principal mecanismo vai ser pelos linfócitos TCD8. Então, gente, esse processo todinho, para qualquer infecção viral, é lento. Por isso que anticorpo demora dias, demora semanas para ser produzido. E por isso que vai variar de hospedeiro para hospedeiro. Porque vai depender desse processo de apresentação de antígeno, se é rápido ou se é demorado. E isso vai demorar, isso vai variar também de acordo com a espécie. Por exemplo, a gente já sabe que o vírus HIV, a gente vai conseguir produzir esses anticorpos depois de dias, de 4 semanas, 6 semanas. O a Covid-19, a gente já observa que é em torno de uns 10 dias, 15 dias. E isso pode variar de vírus para vírus, entendeu?
Quanto tempo o vírus consegue ficar ativo fora do corpo? Isso, Emerson, não existe uma regra. Isso varia de vírus para vírus, depende da espécie, da espécie ali do vírus. Vamos pegar o caso do HIV, que é o que nós estamos falando. O vírus HIV, ele não sobrevive fora de uma célula humana. Então, por exemplo, aquele papo que a gente escutava, né? Hoje em dia já nem escuta mais. Ai, o vírus está numa bancada, o vírus está numa superfície. Eu encostei na bancada e peguei HIV. Isso existe, gente? Isso não existe. O vírus HIV, quando ele entra em contato com o oxigênio, com o ar, fora de uma célula, o vírus morre. Então, uma transmissão uma transmissão de um vírus HIV tem que ser contato sangue-sangue, entendeu? Então, é assim, ó, é uma seringa, uma relação sexual desprotegida, desde que tenha uma porta de entrada, ou seja, tem que ter lesões ali durante aquela relação sexual, microlesões para o vírus penetrar e atingir corrente sanguínea. Então, a gente vê casos de casais que um tem HIV e o outro não. Como isso é possível? É muito raro isso acontecer? Sim, isso é muito raro de acontecer, mas pode acontecer. Desde que não tenha microlesões. E por que a gente fala muito de homossexual, de HIV associado com homossexual? Por quê? Devido ao ato sexual provocar mais microlesões, entendeu? Então, por exemplo, o sexo anal provoca muito mais microlesões do que o sexo vaginal ali, que tem o muco vaginal, que tem a proteção ali da mucosa da mulher ali, entendeu? Tem o pH vaginal, tudo aquilo ali é resposta imunidade, tudo aquilo ali é protetor. Agora, rompeu tecido, o vírus atingiu corrente sanguínea, aí acontece a transmissão. Aí, Emerson, já tem outros vírus, por exemplo, o coronavírus. O coronavírus aí, o tempo dele de sobrevivência vai variar de superfície para superfície. Então, ele pode sobreviver, sim, horas fora de uma célula humana. Então, isso vai variar de vírus para vírus. De agente infeccioso para agente infeccioso. Não tem como a gente ter uma padronização nisso. Aruzi, pelo que eu estou entendendo sua pergunta, você está falando que a AIDS, a imunodeficiência demora. É isso? Por que na AIDS demora? Por quê? Porque o vírus, ele fica no estágio de latência. O que é um estágio de latência? O vírus infecta a célula. Se o paciente é imunocompetente, se o paciente tem a resposta imunológica muito boa, ele tem esses mecanismos imunológicos, por exemplo, de produzir esse interferon tipo 1. Esse interferon tipo 1, ele impede que o vírus se multiplique. Então, isso é uma forma de controlar, ou seja, o vírus está dentro da célula, essa própria célula secreta esse interferon tipo 1, que não deixa o vírus multiplicar. Se o vírus não multiplica, a pessoa fica, anos sem ter sintoma de HIV, sem ter sintoma de uma AIDS. Como que ele descobre? Ele não descobre, Laís. Ele é assintomático. Sabe quando que ele vai descobrir? Quando vai fazer um pré-natal. Olha para você ver, a Chieko, ela só descobriu depois que o filho dela adoeceu. Então, tem pessoas que descobrem quando vai fazer o pré-natal. Tem pessoas que descobrem quando vão doar sangue. Aí, quando vai doar sangue, o banco de sangue faz os exames e a pessoa depois faz exames específicos e descobre. Porque o paciente fica assintomático por anos, 5 anos, 10 anos. Por quê? Porque a resposta imunológica do hospedeiro é boa e controla a replicação desse vírus. Só que isso acontece com todo mundo? Isso não acontece com todo mundo. Vamos pegar o caso do Franklin. O Franklin, a resposta imunológica dele é imatura. Se a resposta imunológica dele é imatura, não funciona igual a do pai dele. E aí o vírus faz a festa, entendeu? Aí o vírus multiplica, rompe célula, sai, infecta novas células, e multiplica, e rompe, e vai rompendo linfócitos TCD4. E ele vai multiplicando, infectando.
e que é o problema de paciente imunocomprometido. Entendeu? Exatamente, Laís. É uma guerra. Chega uma hora, o vírus, ele tem mecanismos de evasão. Até que chega uma hora que ele escapa da nossa resposta imune, ao ponto de começar a multiplicar e destruir as células, e aí é quando ele ganha a guerra. Tem pessoas que vão ter sintomas de imunodeficiência 1 ano depois de infecção. Tem pessoas que vão ter sintomas 5 anos depois de infecção. Tem pessoas que vão ter sintoma 15 anos depois de uma infecção. Entendeu? Isso varia do biológico, isso varia do hospedeiro. Isso é algo que eu falo para vocês todos os dias da vida aqui nas nossas aulas, tanto de imunologia clínica quanto de parasitologia clínica. O biológico, o individual, a resposta imune de cada um, ela é determinante. Então, o que determina uma doença e a gravidade dessa doença? A resposta imunológica, a quantidade de parasito, a quantidade de vírus e a cepa. Então, a gente observa também que tem cepas mais virulentas que outras. Cepas mais virulentas são cepas que escapam com mais facilidade da nossa resposta imune. Então, é isso aqui que leva em consideração. Por isso que não tem um padrão. Por isso que tem pessoas que são assintomáticas, tem pessoas que têm sintoma, tem pessoas que têm sintoma e curam, tem pessoas que têm sintomas e morrem. Por quê? Por causa disso. Depende do biológico, da resposta imunológica do indivíduo, depende da quantidade de vírus que entra em contato, da quantidade de vírus que tem circulante, e depende da cepa. Se é uma cepa mais virulenta, ele vai se multiplicar mais rápido, vai escapar com mais facilidade da resposta imune. Entendeu, gente? Ficou claro? Professora, eu vi um caso de um rapaz lá que teve a cura, né? Ele pode ser reinfectado com esse vírus? Ou Você está falando de qual vírus? do HIV? Esses casos, gente, vou ser sincera para vocês, tem muito o que se estudar. Até o momento, vírus HIV, o HIV não tem cura. Até o momento, até os medicamentos que são utilizados, eles não curam. Tem alguns casos que a gente escuta aí de cura. Esses casos, eles estão sendo estudados para ver o que esse indivíduo tem, o que esse paciente tem de diferente, entendeu? Mas isso não é o comum. Esses casos são, assim, exceções. E estão investigando, estão estudando para tentar entender por que aconteceu isso nesse paciente. E até é importante entender, até na perspectiva aí de uma vacina, viu? Isso não é o normal de acontecer. O que a gente observa hoje? Os medicamentos contra HIV, os antirretrovirais, o coquetel que os pacientes utilizam, os medicamentos, eles são tão eficazes que a carga viral, ela chega ao nível de ser indetectável. Então, para vocês terem uma ideia, foi até algo, eu acho que eu comentei nessa turma, se não me engano. O paciente, ele é diagnosticado com HIV, eu detecto anticorpos nele HIV. Eu faço a pesquisa do vírus e detecto o vírus. Aí esse paciente, ele é encaminhado para o tratamento. Os linfócitos TCD4 estão reduzindo e ele começa com o medicamento, com o tratamento com coquetel, com os antirretrovirais. Quando esse paciente começa o tratamento, vira uma loucura. Por quê? Esse paciente, ele volta no laboratório para fazer o exame. Quando ele volta no laboratório para fazer o exame, o médico solicita a famosa carga viral, a quantidade de vírus. A gente vai pesquisar a quantidade de vírus que tem no sangue desse paciente. Quando eu faço o exame fica liberado assim, ó, não detectável. Aí você assusta, né? Peraí. O paciente curou? Eu tenho aqui o histórico dele, de que há 1 ano atrás ele fez, e detectei um vírus nele. E agora, como que eu vou liberar um exame não detectável, negativo? Gente, o não detectável não significa que curou. O não detectável significa que naquele exame, naquela PCR que eu fiz, naquele exame de biologia molecular, eu não detectei o vírus. Ou seja, não tinha vírus suficiente para eu detectar naquele exame. Isso, para prognóstico, é maravilhoso. Por quê? Porque significa que o medicamento está fazendo efeito. E é isso que o médico quer.
E aí um paciente desse, ele não tem sintoma nenhum, ele tem uma vida, ó, é o que a gente fala, né? Hoje em dia HIV não tem cara mais. Mas, se esse paciente, ele para de fazer o tratamento, o vírus volta a multiplicar. Então, não curou, entendeu? Naquele exame não detectou. Mas ainda, nós não temos um medicamento que cura. Entendeu? E aí, esses casos aí que a gente vê na mídia, em estudos científicos, são exceções. Certo? Eu não lembro quem foi que me perguntou, não sei se foi o Portela. Foi eu. Quer acrescentar alguma coisa, Portela? Não, só isso. É o que eu tava lendo aqui no UOL, né? Aí eu... Inclusive, são casos que a gente está estão até investigando para saber o que esses pacientes têm. É igual, tem alguns grupos também que eles entram em contato com o vírus HIV e não desenvolvem a doença. Não são a gente faz o exame e dá negativo. O que essas pessoas têm? Estão investigando aí para ver, né, até para ter um norte para uma vacina. E isso acontece em qualquer doença. Na própria malária nós falamos isso, que tem pacientes, por exemplo, com anemia falciforme, que não desenvolvem malária. Por quê? Porque nas hemácias desse paciente, esse paciente não tem o que o plasmódio precisa para multiplicar. Como assim, Ericmar, tempo de incubação? Do vírus. Aí é diferente, por exemplo. Pelo que eu entendi que o Portela falou, é o seguinte: o paciente entrou em contato com o vírus, o exame deu positivo, e aí depois foi liberado como se ele tivesse curado. Esse paciente, ele foi detectado o vírus, né? Tava tomando esse coquetel, tudo. Aí parece que ele, sortudo demais, teve câncer. Aí no câncer ele teve, parece que foi doado medula óssea para ele, e daí curou o câncer. Ou curou a AIDS. O tratamento de câncer, ele acabou curando a AIDS, né? Então, Ericmar, esse caso aí que ele falou, foi exatamente isso, o paciente foi diagnosticado. Então, se ele foi diagnosticado, tem uma diferença, gente, tem uma diferença que vocês precisam, vocês não podem confundir isso. Tem a janela imunológica e tem o período de latência, que a gente também chama de período de incubação. No período de incubação, no período de latência, a gente detecta o vírus, a gente detecta os anticorpos. O exame a gente consegue fazer e faz o diagnóstico. Tanto que esse paciente, ele é tido como portador do vírus HIV, e não AIDS. Ele é portador do vírus, ele ainda não tem AIDS. Aí, nesse período de latência, que pode durar 5 anos, 10 anos, 15 anos, dependendo do hospedeiro, esse período de latência, ele é portador do vírus HIV. Eu detecto o vírus nele, eu detecto os anticorpos nele, só que ele ainda não tem a imunodeficiência, entendeu? Então, período de latência, eu detecto. Janela imunológica, eu não detecto anticorpo. No período de janela imunológica, eu detecto o vírus. Se no período de janela imunológica eu faço uma pesquisa do vírus, eu vou encontrar o vírus eu encontro. Mas o anticorpo eu não encontro. Porque o anticorpo demora dias, semanas para ser produzido, dependendo aí do agente infeccioso. Certo? Vamos lá para o caso clínico, gente, porque senão a gente não fala de ELISA. A gente tem muito o que falar na aula de hoje. Vamos lá para a minha próxima pergunta. A minha próxima pergunta, deixa eu achar aqui as minhas perguntas. Na próxima pergunta é o seguinte. Eu ia perguntar, né? Eu ia perguntar justamente isso, por que em alguns indivíduos o paciente fica infectado por muitos anos assintomático? Que fatores que contribuem aí para essa sobrevivência? A gente já comentou. E aí, outra pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte. No caso do Franklin, o menininho, ele perdeu peso, emagreceu. Por que vocês acham que um paciente com AIDS, igual o Franklin, já estava com a imunodeficiência? Por que vocês acham que um paciente com AIDS, um paciente igual o Franklin, perde peso? Fica só pele e osso. Por quê? Vamos lembrar lá
dos conhecimentos adquiridos em imunologia, desde o semestre passado. O paciente emagrece, gente, porque começa a ter uma disputa ali entre a resposta imunológica e o vírus. Mas a resposta imunológica não desiste. Então, tem um excesso ali de liberação de citocinas inflamatórias no intuito de recrutar células para o local para tentar matar o vírus. E dentre essas citocinas inflamatórias que aumentam, a gente tem o TNF. E o TNF, tendo uma alteração sistêmica, ele afeta na termogênese. Então, com isso, o paciente ele vai ter uma anorexia, então ele perde o apetite por causa do TNF, e além disso, vai ter o aumento de gasto calórico. Então, vai aumentar, né, o gasto ali de tecido adiposo, inclusive de tecido muscular. Por isso que o paciente perde peso e fica ali só pele e osso. Explicar de novo? Vamos lá de novo. Tem o vírus e tem a resposta imunológica tentando matar o vírus. Só que agora o paciente já está com uma alta carga viral. Ele já está com AIDS. A gente pega o Franklin, por exemplo. Os linfócitos TCD4 dele já estavam muito diminuídos, né? Já estavam com 84. Isso significa que a carga viral estava muito alta. Quanto mais vírus tem, mais estímulo de resposta imunológica tem. Então, começa a ativar muito a resposta imunológica. E a primeira citocina que é ali estimulada na resposta imunológica, para ter o recrutamento de células, é o TNF. E nós falamos muito de TNF no semestre passado e nesse semestre também, lá nas aulas presenciais ainda. O que o TNF faz? O TNF, em concentrações normais, ele é ótimo, ele é protetor. Mas o TNF, em altas concentrações, ele começa a ter um efeito sistêmico, patológico. E aí é quando o paciente vai ter uma anorexia por causa do TNF, o TNF vai estimular essa perda de apetite, por causa dessas alterações sistêmicas. Além disso, o TNF, ele ativa a termogênese, então aumenta o gasto calórico. Então, vai ter uma queima de tecido adiposo e depois de tecido muscular. E aí, com isso, o paciente, ele perde muito peso e fica pele e osso. Aquela imagem clássica de um paciente aidético da década de 90. Bem magro. Entendeu, Laís, o problema? Então, o problema do emagrecimento não é por causa da absorção de nutrientes, não. O estômago dele está normal, ele está tendo absorção normal. O problema são as citocinas que estão em altas concentrações. E começa a ter esses efeitos sistêmicos que levam o paciente a essa perda de peso. Outro detalhe, gente, por que o Franklin, ele também, ele demorou, ele não conseguia equilibrar, ele não engatinhou. Por que vocês acham que o Franklin teve esse retardo aí no desenvolvimento? E aí? Alguém tem algum norte? Eu pedi para vocês pesquisarem sobre isso. Tem a questão da perda de peso, pode estar associada, mas não é só isso, não. Que outro problema que o vírus HIV provoca nesses pacientes? O vírus, gente, a gente fala muito que o vírus infecta linfócitos TCD4. Mas o vírus HIV, ele não infecta somente linfócitos TCD4. O vírus, ele infecta células gliais do cérebro. Por isso que um paciente com AIDS também pode desenvolver demência, entendeu? E aí foi o que aconteceu com o bebezinho. E outra coisa que eu queria que o Franklin manifestou é que ele estava cuspindo sangue. Por que vocês acham que o Franklin estava cuspindo sangue? Alguém pesquisou sobre isso? Vocês não pesquisaram, foi nada, né? O vírus, ele também infecta megacariócito. Vocês ainda não tiveram hematologia. Mas lá na hematologia, no próximo semestre, vocês vão ver que lá na hematopoese, na produção dessas células sanguíneas, a gente produz uma célula, que é esse megacariócito,
E esse megacariócito, ele é precursor de plaquetas. Então, megacariócito, ele é uma célula grande, e os fragmentos celulares desse megacariócito se transformam ali nas plaquetas. Então, se o vírus infecta megacariócito, o vírus HIV, ele tem esse ciclo lítico de destruir a célula. Então, como ele destrói os megacariócitos, vai comprometer na produção de plaquetas. Então, o paciente com AIDS, devido à destruição de megacariócito, tem uma diminuição de plaquetas. Diminui níveis as concentrações de plaquetas, o paciente pode ter sangramentos, entendeu? Por isso que isso pode acontecer. No caso de dengue, Rony, envolve também a questão da desidratação também, viu? Está relacionado com o megacariócito, mas a desidratação também pode diminuir ali as concentrações de plaquetas também. Viu? E aí, gente, para a gente fechar o caso clínico de HIV, para a gente falar sobre o ELISA, sobre o nosso último método imunológico, por que foi até uma pergunta que vocês fizeram aí lá no início da nossa aula. Quando eu comecei a falar, né, do caso clínico, por que vocês acham que aconteceu essa tragédia na família? O caso clínico deixou bem claro que essa tragédia aconteceu por causa da transfusão na Chieko. Então, a Chieko, a primeira filha nasceu em 87, 2 anos depois o Franklin nasceu. Ou seja, antes de Franklin nasceu em 1989, né? Então, antes de 89 foi quando a Chieko fez a transfusão. E tudo indica no caso clínico que foi nessa transfusão que ocorreu a transmissão para a Chieko. E aí vocês ficaram abismados, assim, como que isso pode ser possível, gente? Por que o banco de sangue não fazia triagem para HIV? O que vocês acham? Eu acho que é pelo fato recente, a AIDS é de 80, 81, 83, ainda não havia essa tecnologia todinha para detecção de AIDS, né? Exatamente. Antes, nessa época aí, que a Chieko fez a transfusão, nos bancos de sangue ainda não faziam esses testes, não tinha essa triagem, entendeu? Então, o banco de sangue, gente, o controle dessas doenças infecciosas melhorou muito nos últimos anos. Então, pessoas que receberam transfusão de sangue antes da década de 90 são pessoas que correram risco aí de ter uma infecção pelo HIV, não só pelo HIV, também correram risco de ter infecção pela hepatite C. Então, eram períodos em que não tinham esses testes que tem hoje no banco de sangue. E aí, infelizmente, foi isso que aconteceu. No banco de sangue não tinha triagem, e aí, na bolsa que foi transfundida, não fizeram os exames, e aí acabou transfundindo uma bolsa de um paciente HIV positivo, e aí tudo isso levou à tragédia aí nessa família, do filho morrer, da mãe morrer. Entendeu? Certo, gente? Ficou claro? E aí, Luana, é outro problema que a gente tem. Se o doador tiver na janela imunológica, pacientes na janela imunológica, se lá no banco de sangue faz o teste de pesquisa de anticorpos, vai dar negativo. E então, por isso que existe aquela triagem. O que é a triagem? Aqueles questionários, aquelas perguntinhas que eles fazem ali no banco de sangue antes da doação. Por quê? Tem muito paciente que, dependendo do que ele responde ali, ele não vai nem sentar lá para doar o sangue. Ali naquele momento ele já vai ser rejeitado, entendeu? Foi igual no meu caso, professor. Quando eu fui para o Maranhão, que eu quis doar aqui, menos de 1 ano não pode. Por quê? Aí, no caso, você foi rejeitada lá no banco de sangue por causa da malária. Mas ali faz uma série de perguntas ali algumas perguntas até
complicadas, né? Pergunta ali se é homossexual, se teve relação sexual desprotegida, quantos Tatuagem. parceiros, tatuagem. Por quê? Porque justamente pensando na segurança do paciente, levando em consideração essa janela imunológica. Porque tem exame que não vai detectar se o paciente estiver nessa janela imunológica, entendeu? Certo, gente? Ficou claro aí tudo sobre HIV? Acho que sim, né? Vamos falar do ELISA? Desse último método imunológico?